Porque uma religião que prometia a vida eterna se tornou tão obcecada em infligir a morte pelo fogo. E como a antiga lei romana, criada para punir incendiários que destruíam colheitas, foi ressuscitada 1000 anos depois para incinerar pensamentos, a história da fogueira começa não com ódio, mas com um paradoxo mortal no coração de uma fé que lutava para definir a si mesma. Nos primeiros séculos, ser cristão era ser um debatedor. As ruas de Alexandria, Antioquia e Roma fervilhavam com disputas sobre a natureza de Cristo, a Trindade, a essência da alma. Heresia era um desvio teológico combatido com palavras, anátemas e exílios, nunca com chamas. A violência era a marca dos pagãos, dos perseguidores. Os seguidores do Nazareno eram as vítimas, os mártires. A ideia de um cristão matar outro por uma discordância doutrinária era impensável, uma blasfêmia contra o próprio Sermão da Montanha. Mas os impérios não são construídos sobre paradoxos. E quando o cristianismo deixou as catacumbas para ocupar o palácio, ele herdou as ferramentas do poder. A mudança foi sutil, quase imperceptível. Começou com a linguagem. Os oponentes teológicos deixaram de ser irmãos equivocados para se tornarem membros gangrenados, lobos em pele de cordeiro, agentes de Satanás. A metáfora da doença exigia uma cura radical, a amputação, para salvar o corpo saudável da igreja. O primeiro a sentir essa nova lógica na carne foi um homem chamado Prisciliano, um aristocrata espanhol, asceta, poeta e bispo de Ávila, no final do século IV. Ele pregava uma forma de cristianismo rigorosa, mística, que atraiu seguidores devotos, mas também inimigos poderosos. Seus adversários o acusaram de gnosticismo, de magia, de imoralidade. A disputa, inicialmente confinada aos concílios da Igreja, transbordou para a esfera secular. Em um movimento sem precedentes, bispos cristãos levaram o caso de Prisciliano perante o imperador romano Máximo, um usurpador que precisava desesperadamente da legitimidade que a Igreja poderia oferecer. O tribunal imperial não estava interessado em sutilezas teológicas. Para os juristas romanos, a acusação de magia era um crime capital. Prisciliano e 6 de seus seguidores foram torturados e decapitados no ano de 385. Pela primeira vez na história, cristãos foram executados por outros cristãos com a sanção da lei. A onda de choque percorreu o mundo cristão. Figuras proeminentes como Santo Ambrósio de Milão e São Martinho de Tours protestaram veementemente, horrorizados. Eles viam nisso uma traição, a mancha do sangue de Caim sobre a túnica de Cristo. A Igreja, argumentavam, deveria persuadir, não coagir. Mas outras vozes, mais pragmáticas e talvez mais temerosas, começaram a se erguer. O grande Agostinho de Hipona, que em sua juventude flertou com a heresia maniqueísta, travou uma batalha intelectual consigo mesmo. Inicialmente, ele defendia a paciência e o diálogo, mas, confrontado com a intransigência dos donatistas no norte da África, sua posição endureceu. Ele cunhou a terrível frase «Cogi intrare», forçai-os a entrar. Emprestada de uma parábola do Evangelho, a frase tornou-se a justificativa teológica para a coerção estatal em matéria de fé. A Igreja, como uma mãe amorosa, poderia usar de rigor para salvar seus filhos recalcitrantes do fogo eterno, mesmo que isso significasse infligir-lhes um sofrimento temporário. A porta para a perseguição sancionada estava oficialmente aberta. O fogo, esse elemento primordial, sempre ocupou um lugar ambíguo na psique humana. É purificação e destruição, luz e terror. No Antigo Testamento, é a manifestação da ira divina, consumindo Sodoma e Gomorra. No Novo é o símbolo do Espírito Santo descendo em Pentecostes.
Essa dualidade o tornava a ferramenta punitiva perfeita. Queimar um herege não era apenas matá-lo, era um ato simbólico de purificação. O fogo limpava a comunidade da contaminação da falsa doutrina, e na teologia distorcida da época era visto como um antegozo misericordioso das chamas do inferno, uma última chance para a alma do pecador se arrepender, enquanto seu corpo se desfazia em cinzas. A Inquisição prometia salvar a alma queimando o corpo, mas, na maioria das vezes, salvava o tesouro confiscando a propriedade. Com o colapso do Império Romano do Ocidente, a Europa mergulhou em séculos de desordem. A caça aos hereges arrefeceu. A Igreja estava ocupada, convertendo bárbaros e tentando sobreviver. Mas as sementes plantadas no século IV não morreram. Elas hibernaram, esperando por um solo mais fértil, por um poder centralizado capaz de organizar o medo em escala industrial. A ameaça precisava se tornar visível, palpável, precisava de um rosto, de um nome, e no coração do sul da França, em uma terra de poetas e pensadores livres, uma nova fé floresceu, tão bela e tão radical, que Roma não teve outra escolha senão inventar uma nova forma de extermínio. O Languedoc se tornaria o laboratório onde a fogueira passaria de uma punição rara a um instrumento de genocídio. A tragédia de Prisciliano foi um prólogo sombrio. Ele foi morto pela espada, mas sua sentença abriu um precedente legal e teológico. Foi a primeira vez que o Estado agiu como carrasco da Igreja. Uma aliança profana foi selada, e seus frutos amargos amadureceriam sob o sol do Mediterrâneo, em uma terra que ousou imaginar um Deus diferente. O que é mais assustador, morrer por suas convicções ou renunciar a elas para sobreviver? O dilema que Prisciliano enfrentou se repetiria milhões de vezes nos séculos seguintes. Cada fogueira era um palco, e em cada palco, essa mesma pergunta era feita, não com palavras, mas com o crepitar das chamas. A resposta definiria não apenas o destino de um indivíduo, mas o curso da civilização ocidental. Aquele primeiro veredito, proferido em Trèveres, foi a faísca que, levada pelos ventos da política e do medo, iniciaria um incêndio que duraria mais de 1000 anos. A história não perdoa quem brinca com fogo, especialmente o fogo sagrado. A Igreja, ao empunhar a espada do Estado, descobriu uma arma de poder inimaginável, mas também se feriu com ela, abrindo uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. A busca pela unidade da fé se transformou em uma purga implacável, e a fogueira tornou-se seu altar. A questão que paira sobre as cinzas de Prisciliano é aterrorizante em sua simplicidade. Foi um erro trágico ou o primeiro passo de um plano consciente? Diga-nos o que você acha. A perseguição nasceu de um medo genuíno pela salvação das almas ou de um cálculo político para consolidar o poder? Deixe sua opinião nos comentários. O Languedoc, no século XII, era uma anomalia, uma terra ensolarada, de vinhedos e castelos, onde os senhores feudais compunham poesia e as mulheres eram ouvidas nos tribunais de amor. Era o berço da cultura trovadoresca. Mas sob essa superfície de refinamento e tolerância, uma corrente espiritual profunda e silenciosa ganhava força. Era o catarismo. Para os cátaros, ou albigenses, como seus inimigos os chamavam, o mundo material era uma armadilha, uma prisão criada não pelo Deus de amor do Novo Testamento, mas por uma divindade menor e maligna, o Rex Mundi, o rei deste mundo. O corpo, a comida, a riqueza, o poder, tudo era parte dessa ilusão corrupta. A salvação residia em libertar a centelha divina aprisionada na carne através de uma vida de ascetismo e pureza. Seus líderes, os perfeitos, viviam em tal estado de renúncia que eram reverenciados como santos. Eles não construíam igrejas, pois consideravam os edifícios de pedra da Igreja Católica
como sinagogas de Satanás. Eles rejeitavam os sacramentos, a cruz, as relíquias. Para Roma, isso não era apenas uma heresia, era uma anti-igreja, uma negação fundamental de toda a estrutura de poder e teologia que sustentava a cristandade. Era uma ameaça existencial. Por décadas, a igreja tentou combater os cátaros com palavras, legados papais, pregadores dominicanos, debates públicos. Todos falharam. A nobreza local protegia os bons homens e o povo comum via em sua simplicidade e retidão um contraste gritante com a corrupção e a opulência do clero católico. A situação chegou a um ponto de ebulição em 1208, quando o legado papal Pierre de Castelnau foi assassinado. A autoria do crime é incerta até hoje, mas, para o Papa Inocêncio III, um dos pontífices mais poderosos e implacáveis da história, foi o pretexto perfeito. Ele fez algo inédito. Convocou uma cruzada, não contra os infiéis na Terra Santa, mas contra cristãos no coração da Europa. A promessa era a mesma: remissão total dos pecados para quem lutasse e, mais tentadoramente, o direito de confiscar as terras dos hereges e de seus protetores. Foi um chamado irresistível para os barões ambiciosos e endividados do norte da França. Um exército formidável desceu pelo Vale do Ródano em 1209. Seu primeiro alvo foi a próspera cidade de Béziers. Quando os cruzados chegaram aos seus portões, exigiram a entrega de 222 hereges cátaros conhecidos. Os cidadãos, tanto católicos quanto cátaros, recusaram-se. O que se seguiu foi um dos massacres mais infames da Idade Média. Os cruzados invadiram a cidade e mataram indiscriminadamente homens, mulheres, crianças, padres católicos em seus altares. A carnificina foi total. Segundo o cronista cisterciense Cesário de Heisterbach, quando o comandante militar, o abade Arnaud Amaury, foi questionado sobre como distinguir os hereges dos fiéis, ele proferiu a frase que ecoaria através dos séculos: matai-os a todos. Deus reconhecerá os seus. 20.000 pessoas foram massacradas. Béziers foi o terror em sua forma mais pura, uma declaração de intenções. A mensagem era clara: não haveria negociação nem misericórdia. A Cruzada Albigense se transformou em uma guerra de conquista brutal que durou 20 anos. Castelos foram sitiados, cidades foram saqueadas, a cultura do Languedoc foi sistematicamente destruída. As fogueiras, que antes eram esporádicas, agora se tornaram um espetáculo comum. Depois de cada vitória militar, os prisioneiros cátaros, especialmente os perfeitos, recebiam uma escolha simples: abjurar sua fé ou enfrentar as chamas. Centenas escolheram o martírio. Em Minerve, em 1210, 140. Perfeitos caminharam voluntariamente para uma fogueira gigantesca. Em Laval, em 1211, 400 foram queimados. Essas execuções em massa não eram atos de justiça, mas de guerra psicológica. Eram projetadas para quebrar o espírito de resistência. Cada fogueira era um sermão de fogo, proclamando a vitória inevitável de Roma. Com que facilidade uma multidão, convencida de sua retidão, se transforma em uma máquina de matar? O soldado que empunhava a espada em Béziers acreditava estar servindo a Deus, limpando o mundo do mal. A Guerra Santa é a mais perigosa das invenções humanas, pois transforma a crueldade em virtude. O símbolo da resistência cátara se tornou o castelo de Montségur, uma fortaleza inexpugnável no topo de um pico rochoso nos Pirineus. Por décadas, foi o último refúgio, o Santuário dos Perfeitos. Em 1243, um exército real francês sitiou a montanha. O cerco durou 10 meses. Foi uma luta épica de desespero contra a força esmagadora. Finalmente,
Em março de 1244, os defensores se renderam. Os termos eram generosos para os soldados, mas, para os mais de 200 perfeitos dentro do castelo, a escolha era a mesma de sempre, a cruz ou a fogueira. Nenhum deles abjurou. Em um campo ao pé da montanha, uma enorme pira foi construída. Os perfeitos desceram a montanha, muitos ajudando seus companheiros mais velhos, e caminharam para as chamas cantando. O fogo que consumiu Montsegur deveria ser o fim do catarismo, mas as ideias são mais difíceis de matar do que as pessoas. A guerra esmagou a resistência organizada, mas a fé sobreviveu no subsolo, nas florestas e aldeias remotas. A cruzada havia sido um instrumento cego e brutal. Para caçar os sobreviventes, para erradicar a heresia até a última raiz, era necessário algo novo, uma ferramenta mais precisa, mais silenciosa e infinitamente mais aterrorizante. O rugido das batalhas deu lugar ao silêncio dos porões. O soldado foi substituído pelo juiz. O Papa, observando de Roma, percebeu que, para consolidar sua vitória, precisava de um mecanismo permanente de vigilância e punição, um tribunal que não respondesse a reis ou barões, mas apenas a ele, um exército de interrogadores sem rosto, capazes de penetrar nos segredos mais profundos da alma humana. A era da guerra aberta estava terminando. A era da Inquisição papal estava prestes a começar. A guerra no Languedoc deixou uma paz de cemitérios, cidades em ruínas, campos devastados e um silêncio carregado de medo. A heresia cátara, como um rio subterrâneo, simplesmente desapareceu da vista. Para o Papa Gregório IX, que ascendeu ao trono pontifício em 1227, essa paz era uma ilusão perigosa. Ele sabia que a fé proibida continuava a ser praticada em segredo, transmitida em sussurros ao redor de lareiras. A cruzada fora eficaz para destruir exércitos, mas impotente para policiar consciências. Era necessário um novo tipo de guerra, uma guerra pela alma da Europa, travada não em campos de batalha, mas em salas de interrogatório. A solução de Gregório foi uma inovação burocrática de gênio aterrorizante. A criação da Inquisitio Haereticae Pravitatis, a investigação da depravação herética, mais conhecida como a Inquisição Papal. Antes disso, a responsabilidade de caçar hereges cabia aos bispos locais. Mas o sistema era ineficiente. Os bispos, muitas vezes, eram complacentes, politicamente comprometidos com a nobreza local ou simplesmente sobrecarregados. A nova Inquisição seria diferente. Seus agentes, os inquisidores, seriam nomeados diretamente pelo Papa. Eles teriam jurisdição supranacional, capazes de cruzar fronteiras e ignorar as autoridades locais. Eles não seriam senhores de terras, mas intelectuais, juristas e teólogos. E Gregório encontrou os homens perfeitos para a tarefa nas recém-fundadas ordens mendicantes, os dominicanos e os franciscanos. Eram homens de uma nova estirpe, educados nas melhores universidades, movidos por um zelo fervoroso, sem laços com as elites locais e com uma lealdade inabalável a Roma. A ordem dos pregadores, os dominicanos em particular, tornaram-se os cães de caça do Senhor, dominicanes, como o trocadilho em latim sugeria. Eles transformaram a caça aos hereges de uma perseguição reativa em uma ciência proativa. O inquisidor não esperava por uma denúncia. Ele chegava a uma cidade ou aldeia com sua pequena comitiva e proclamava um tempo de graça. Por um período, geralmente um mês, os hereges podiam se apresentar, confessar seus pecados e receber uma penitência leve. Mais importante, eles eram obrigados a nomear outros hereges. Era o início da teia. Após o tempo de graça, começava o terror. O inquisidor convocava suspeitos com base em denúncias, muitas vezes anônimas. O acusado era preso
e mantido incomunicável. Ele não sabia quem o havia acusado, nem exatamente do que era acusado. O processo inquisitorial era uma obra-prima de engenharia psicológica. O acusado não tinha direito a um advogado de defesa, pois defender um herege era em si um ato de heresia. As testemunhas de acusação eram mantidas em segredo. O objetivo do interrogatório não era provar a culpa, mas extrair uma confissão. A confissão era a prova rainha, a validação de todo o processo. Era o pecador reconhecendo o erro de seus caminhos e se submetendo à autoridade da igreja. E para obter essa confissão, todos os meios eram considerados válidos. O poder do inquisidor era quase absoluto. Ele era investigador, promotor e juiz. Se a persuasão e a prisão prolongada em condições desumanas não funcionassem, havia outra ferramenta. Em 1252, o Papa Inocêncio IV, com a bula Ad Extirpanda, autorizou oficialmente o uso da tortura para extrair confissões. A justificativa era perversamente lógica. Se era aceitável torturar um homem para que ele revelasse os nomes de seus cúmplices em um assalto, por que não seria para forçá-lo a salvar sua alma imortal e revelar os nomes de outros hereges que ameaçavam toda a comunidade cristã? A tortura era aplicada por carrascos seculares, para que o clero não derramasse sangue, uma hipocrisia legalista que não enganava ninguém. Os métodos eram variados e cruéis. O potro, a polé, a bota espanhola, a tortura da água. O objetivo não era matar, mas infligir uma dor tão insuportável que a vítima confessasse qualquer coisa. E a confissão, uma vez obtida, era irrevogável. A máquina burocrática da Inquisição foi aperfeiçoada por homens como Bernard Guy, inquisidor de Toulouse. Por quase 2 décadas no início do século XIV, ele presidiu mais de 900 julgamentos. Ele era o burocrata ideal, meticuloso, incansável e desprovido de compaixão. Seu legado mais duradouro é a Practica Inquisitionis Hereditatis Pravitatis, um manual detalhado para inquisidores. É um documento arrepiante. Nele, Guy descreve as crenças e práticas de diferentes grupos heréticos e oferece conselhos práticos sobre como interrogá-los, como detectar suas mentiras, como usar suas próprias crenças contra eles. Não há sadismo no texto de Guy, apenas a eficiência fria de um administrador da morte. Para ele, a Inquisição não era uma cruzada apaixonada, mas um trabalho de saneamento espiritual. A Inquisição se espalhou pela Itália, Alemanha, França e além, criando uma rede de medo que cobria a Europa. Uma palavra descuidada, uma disputa com um vizinho, uma dívida não paga, tudo poderia levar a uma denúncia. A sociedade se tornou paranoica, envenenada pela suspeita. Ninguém estava a salvo. O sistema se autofinanciava. A propriedade dos hereges condenados era confiscada e dividida entre a igreja, o inquisidor e as autoridades seculares. A ganância se tornou um poderoso motor para a perseguição. A Inquisição, nascida para combater uma ameaça teológica no Languedoc, rapidamente se tornou uma instituição permanente, uma polícia secreta pan-europeia com seus próprios tribunais, prisões e fontes de financiamento. Era uma máquina de poder autônoma e implacável. Mas toda máquina precisa de um teste, um grande projeto para demonstrar sua eficiência e poder ao mundo. A caça aos camponeses cátaros era uma coisa. O que aconteceria se essa mesma máquina fosse apontada não para os humildes, mas para os mais poderosos, os mais ricos e os mais temidos guerreiros da cristandade? No início do século XIV, um rei francês astuto e endividado olhou para a Inquisição e viu não apenas um escudo da fé, mas a arma perfeita para cometer o maior assalto da história. Os cavaleiros templários estavam prestes a descobrir que nem a cruz em seus mantos,
nem a espada em suas mãos poderiam protegê-los da burocracia da morte. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida simplesmente como Templários, era um estado dentro de um estado. Nascida nas areias da Terra Santa para proteger os peregrinos, a ordem se transformou, em 200 anos, na corporação multinacional mais poderosa da Europa. Eram banqueiros, diplomatas, guerreiros de elite, com uma rede de fortalezas e comendas que se estendia de Londres a Jerusalém. Sua riqueza era lendária, sua independência, garantida pelo próprio Papa, era uma afronta aos monarcas emergentes que buscavam consolidar o poder em seus reinos. Um desses monarcas era Filipe IV, da França, apelidado de O Belo. Era um rei frio, devoto e absolutamente implacável. Ele estava travando uma guerra dispendiosa contra a Inglaterra e os flamengos, e seus cofres estavam cronicamente vazios. Ele já havia espremido os judeus e os banqueiros lombardos. Agora, seu olhar se voltava para os templários. A dívida da coroa francesa com a ordem era colossal. Destruir os templários não era apenas uma forma de cancelar essa dívida, mas também de se apoderar de suas imensas riquezas. A questão era como derrubar uma ordem militar reverenciada que respondia apenas ao Papa. A solução de Filipe foi maquiavélica. Ele não os atacaria como um rei, mas como um defensor da fé. Ele usaria a arma que seus próprios antepassados haviam ajudado a forjar, a Inquisição. O plano foi executado com uma precisão militar impressionante. Por anos, os agentes de Filipe coletaram rumores e depoimentos de templários descontentes. As acusações foram compiladas em segredo. Heresia, idolatria de um ídolo barbudo chamado Baphomet, cuspir na cruz durante os ritos de iniciação, sodomia. Eram acusações fantásticas, projetadas para chocar e desacreditar. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, em uma operação coordenada em toda a França, milhares de cavaleiros templários, incluindo seu idoso grão-mestre, Jacques de Molay, foram presos. A data entraria para a história como um símbolo de mau presságio. A Inquisição, sob o comando do confessor do rei, o dominicano Guillaume de Paris, foi imediatamente encarregada do caso. Os cavaleiros foram jogados nas masmorras e submetidos a torturas sistemáticas. Eram guerreiros endurecidos, mas poucos conseguiram resistir à dor incessante infligida por especialistas. As confissões começaram a aparecer, uma após a outra. Cavaleiros admitiram ter cuspido na cruz, negado Cristo, participado de beijos obscenos. A consistência das confissões arrancadas sob coação foi apresentada como prova irrefutável de culpa. O Papa Clemente V, um francês que devia sua eleição a Filipe, inicialmente protestou contra a usurpação de sua autoridade. Mas o rei francês era um mestre da chantagem. Ele ameaçou o Papa com um julgamento póstumo por heresia contra seu antecessor, Bonifácio VIII, um escândalo que abalaria a Igreja até seus alicerces. Pressionado e intimidado, Clemente cedeu. Em 1312, no Concílio de Vienne, ele dissolveu a Ordem dos Templários, não por condenação, mas por um decreto administrativo, para evitar escândalo. Seus bens deveriam ser transferidos para os hospitalários, mas na prática, Filipe, o Belo, ficou com a parte do leão. O julgamento dos líderes templários se arrastou por 7 anos. Jacques de Molay e outros dignitários que haviam confessado sob tortura retiraram suas confissões em público, proclamando a inocência da ordem. Para a lei inquisitorial, um herege relapso, alguém que se retrata de uma confissão, era condenado à morte, sem apelação. Em 18 de março de 1314, Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay foram levados a uma pequena ilha no Sena.
Em frente à Catedral de Notre-Dame, eles foram queimados lentamente em uma fogueira baixa para prolongar sua agonia. Diz a lenda que, em meio às chamas, de Molay amaldiçoou seus algozes, convocando o rei Filipe e o Papa Clemente a encontrá-lo perante o tribunal de Deus dentro de 1 ano. Lenda ou não, o fato é que Clemente V morreu de doença apenas 1 mês depois, e Filipe, o Belo, faleceu em um acidente de caça antes do final do ano. A destruição dos Templários foi um ponto de virada. Demonstrou que a máquina da Inquisição poderia ser usada não apenas contra camponeses hereges, mas como uma arma devastadora na arena da alta política e das finanças. A acusação de heresia tornou-se o pretexto ideal para eliminar qualquer um que fosse rico, poderoso ou simplesmente inconveniente. A fogueira se tornou a ferramenta definitiva do absolutismo. O processo ensinou aos governantes da Europa uma lição valiosa. O medo religioso era a alavanca mais eficaz para mover o mundo. A combinação de terror judicial e confisco de bens era irresistível. O que é mais perigoso? Um tirano que mata em nome do poder ou um fanático que mata em nome de Deus? O caso dos Templários mostrou que a distinção era irrelevante. O poder secular havia se apropriado da retórica e dos métodos da Guerra Santa para seus próprios fins cínicos. A fogueira não era mais apenas sobre a pureza da fé. Era sobre a consolidação do poder e o enchimento dos cofres do Estado. A máquina de terror, agora testada e comprovada contra os mais fortes, estava pronta para encontrar um novo alvo. Um alvo mais fraco, mais difuso e presente em todas as comunidades. A caça aos hereges organizados, como os cátaros e os templários, exigia campanhas militares e operações policiais complexas, mas a Inquisição estava prestes a descobrir um inimigo que não precisava ser procurado. Ele estava em toda parte, nas cozinhas, nos campos, ao lado das camas dos doentes e dos recém-nascidos. A grande paranoia estava prestes a se voltar para dentro, para o coração da própria sociedade, e a encontrar seu bode expiatório perfeito na figura da mulher. O que você faria se fosse um templário sob tortura? Confessaria um crime que não cometeu para parar a dor ou manteria sua inocência, sabendo que isso significaria a morte na fogueira? Deixe sua escolha nos comentários. A Europa do final da Idade Média era um lugar de medo. A peste negra havia varrido 1/3 da população. A Guerra dos 100 Anos devastava a França. A fome era uma visitante constante. Em tempos de calamidade, as pessoas não procuram explicações, procuram culpados. E quando Deus parece silencioso e o mundo parece governado pelo caos, a explicação mais fácil é a mais sombria: a feitiçaria. O diabo estava à solta e seus agentes estavam entre nós. A atenção da Inquisição, antes focada em heresias intelectuais, disputas sobre a Trindade, a natureza de Cristo, a autoridade do Papa, começou a se deslocar para algo mais visceral e popular: a bruxaria. A crença em magia sempre existiu, mas era vista como uma superstição de camponeses, tratada com penitências leves. Agora, sob a influência de teólogos obcecados com demonologia, ela foi reinterpretada. A curandeira da aldeia, que usava ervas para fazer um chá, não era mais apenas uma praticante de folclore. Ela era uma noiva de Satanás, que havia feito um pacto de sangue com o inimigo da humanidade. O ponto de virada foi a publicação, em 1487, de um dos livros mais nefastos da história, o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, escrito por 2 inquisidores dominicanos alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. O livro era um manual completo sobre como identificar, processar e condenar bruxas. Era um compêndio de misoginia, superstição e sadismo,
tudo embrulhado na linguagem da erudição teológica e jurídica. O Maleus argumentava que as mulheres eram, por sua própria natureza, mais suscetíveis à tentação do diabo, eram vistas como intelectualmente inferiores, mais carnais, mais vingativas. O livro descrevia, em detalhes gráficos, os supostos atos das bruxas, voar em vassouras para os sabás, onde participavam de orgias com demônios, cozinhar e comer crianças, causar impotência nos homens e tempestades que destruíam as colheitas. Mais importante, ele fornecia um guia passo a passo para os juízes. Ensinava como usar a tortura para extrair confissões, como interpretar as marcas do diabo, qualquer verruga ou sinal de nascença, e como contornar as objeções lógicas. Se a acusada confessava sob tortura, era a culpada. Se ela resistia à dor, era porque o diabo lhe dava força sobrenatural, o que também provava sua culpa. Era um sistema judicial perfeitamente fechado, do qual não havia escapatória. A grande caça às bruxas, que assolou a Europa por quase 300 anos, não foi um fenômeno puramente medieval. Ela atingiu seu pico na Idade Moderna, entre os séculos XVI e XVII. E embora a Inquisição tenha desempenhado um papel, a maioria das perseguições foi conduzida por tribunais seculares, mas foi a Inquisição que forneceu a estrutura teológica e legal que tornou tudo isso possível. O Maleus se tornou um best-seller, impresso em dezenas de edições em toda a Europa. Os alvos da caça eram, esmagadoramente, mulheres, especialmente aquelas que viviam à margem da sociedade, viúvas idosas, curandeiras, parteiras. A parteira, em particular, era uma figura de suspeita. Ela presidia o mistério do nascimento e da morte. Se uma criança nascia deformada ou morria no parto, a culpa era facilmente atribuída a ela. A curandeira, com seu conhecimento de ervas e remédios populares, era uma rival do médico e do padre. Qualquer mulher que fosse independente, assertiva ou simplesmente impopular corria o risco de ser denunciada. As acusações muitas vezes nasciam de disputas de vizinhança, inveja ou vingança pessoal. Uma vaca que parava de dar leite, uma colheita que fracassava, uma doença súbita, tudo podia ser atribuído ao mal olhado de uma vizinha. A denúncia de bruxaria tornou-se uma maneira fácil e terrivelmente eficaz de se livrar de um inimigo. A histeria se espalhava como uma praga. Em algumas aldeias e cidades, especialmente na Alemanha e na Suíça, a caça assumiu proporções de pânico em massa. Julgamentos em cadeia ocorriam, onde uma bruxa torturada nomeava dezenas de outras, que por sua vez eram presas e torturadas, nomeando ainda mais cúmplices. Famílias inteiras foram exterminadas. O terror da bruxaria transformou comunidades em ninhos de paranoia. O vizinho se tornou um espião, o amigo, um potencial acusador. O bom senso foi subjugado pelo medo do sobrenatural. A fogueira, antes reservada para os grandes inimigos da fé, tornou-se um evento banal, um espetáculo público destinado a purgar a comunidade do mal e reafirmar a ordem social. O corpo da mulher tornou-se o campo de batalha de uma guerra cósmica entre Deus e o diabo. A Inquisição, que começara como uma polícia do pensamento, havia se tornado uma polícia do corpo e do comportamento. O alvo não era mais a heresia articulada de um teólogo, mas a ameaça percebida de um poder feminino descontrolado. A misoginia, latente na cultura europeia, encontrou na caça às bruxas sua expressão mais letal. A máquina de terror havia encontrado seu combustível mais abundante, o medo e o ódio do outro. Mas enquanto as chamas consumiam dezenas de milhares de mulheres em toda a Europa, uma nova forma de dissidência estava surgindo. Uma dissidência não de superstição, mas de intelecto. No coração de uma das universidades mais antigas da Europa, um homem ousaria desafiar,
não os demônios do inferno, mas os príncipes da igreja. Ele não seria acusado de voar em uma vassoura, mas de pensar por si mesmo. E sua fogueira não seria o fim de uma histeria, mas o início de uma revolução. No início do século XV, a Igreja Católica enfrentava uma de suas maiores crises. Havia não um, mas 3 papas rivais, cada um clamando ser o verdadeiro sucessor de São Pedro. A corrupção era galopante. A venda de indulgências, a remissão de pecados em troca de dinheiro, havia se tornado uma prática comercial cínica. Em meio a esse caos, uma voz poderosa se ergueu no coração do reino da Boêmia, na Universidade de Praga. Era Jan Hus. Hus não era um revolucionário radical. Ele era um padre devoto, um acadêmico respeitado e um pregador carismático. Inspirado pelos escritos do teólogo inglês John Wycliffe, ele começou a pregar em tcheco, a língua do povo, em vez do latim. Ele denunciava a riqueza e a imoralidade do clero. Defendia que a autoridade final não era o Papa, mas a Bíblia, e argumentava que um Papa, ou rei, que vivesse em pecado mortal, perdia seu direito divino de governar. Suas ideias ecoaram profundamente no povo boêmio, que via nelas não apenas um chamado à reforma religiosa, mas também uma afirmação do orgulho nacional contra a dominação alemã no reino. Hus se tornou um herói nacional. Para as autoridades da igreja, ele era um herege perigoso, uma ameaça à unidade da cristandade. Em 1414, um grande concílio da igreja foi convocado na cidade de Constança, na Alemanha, com 3 objetivos principais: acabar com o grande cisma, reformar a igreja e lidar com a heresia. Jan Hus foi convocado a comparecer para defender suas ideias. O imperador Sigismundo, soberano da Boêmia, prometeu-lhe um salvo-conduto, garantindo sua segurança para ir e voltar de Constança, independentemente do resultado do julgamento. Hus, acreditando na palavra do imperador e ansioso por apresentar seus argumentos, concordou em ir. Foi um erro fatal. Assim que chegou a Constança, ele foi preso, em violação direta do salvo-conduto imperial. Os líderes do concílio argumentaram com uma lógica arrepiante. Promessas feitas a um herege não precisam ser cumpridas. O julgamento de Hus foi uma farsa. Ele foi mantido em condições terríveis, interrogado repetidamente, e suas ideias foram sistematicamente distorcidas. O concílio não estava interessado em um debate teológico. Eles exigiam uma única coisa: a retratação completa e incondicional. Hus se recusou. Ele afirmou que só se retrataria se lhe provassem, com base nas escrituras, que ele estava errado. Ele disse: "Eu prefiro ser queimado a retratar-me de uma única palavra que ensinei e que sei ser a verdade." Sua coragem selou seu destino. O que é a verdade quando confrontada com o poder absoluto? Para os padres reunidos em Constança, a verdade era o que a igreja decretava que fosse. A consciência individual era uma rebelião inaceitável. Em 6 de julho de 1415, Jan Hus foi levado à Catedral de Constança para ouvir sua sentença. Um chapéu de papel, decorado com demônios, e a palavra heresiarca, líder dos hereges, foi colocado em sua cabeça. Ele foi formalmente despojado de suas ordens sacerdotais e entregue às autoridades seculares para a punição. Ele foi levado para um campo nos arredores da cidade, onde uma estaca havia sido preparada. Enquanto era amarrado, ele teria dito: "Hoje vocês assam um ganso." Hus, em tcheco, significa ganso. Mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não conseguirão queimar. Era uma profecia assustadoramente precisa. As chamas subiram. Disse que ele cantou um hino até que a fumaça o sufocou. A execução de Jan Hus foi um ato de miopia catastrófica por parte da igreja. Eles acreditavam que, ao queimar o homem, queimariam suas ideias. Em vez disso, eles o transformaram em um mártir
e um herói nacional. A notícia de sua morte e da traição do salvo-conduto imperial provocou uma revolta maciça na Boêmia. As guerras hussitas, uma série de conflitos brutais, eclodiram e duraram quase 2 décadas. Os seguidores de Rus, usando táticas militares inovadoras, derrotaram 5 cruzadas sucessivas enviadas contra eles. A fogueira de Constança não extinguiu a dissidência, ela a transformou em um incêndio. O caso de Rus demonstrou que a fogueira era a resposta padrão da Igreja a qualquer desafio intelectual sério. O sistema não podia mais tolerar o debate interno que caracterizou seus primeiros séculos. A ortodoxia havia se tornado rígida, frágil e paranoica. A fogueira não era um instrumento de justiça, mas uma ferramenta para silenciar perguntas inconvenientes. Era o último recurso de uma autoridade que havia perdido a capacidade de persuadir. A Inquisição, que havia sido criada para combater a heresia popular dos cátaros, adaptou-se para enfrentar a heresia acadêmica. O inimigo não era mais o camponês ignorante, mas o professor universitário, o pensador que ousava ler a Bíblia por si mesmo. O fogo, antes usado para purificar a comunidade da contaminação da feitiçaria, agora era usado para purificar a biblioteca de ideias perigosas. A Europa estava à beira de uma transformação. O cisne que Hus profetizou, Martinho Lutero, pregaria suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg pouco mais de 100 anos depois. A fogueira de Constança não conseguiu impedir a reforma, mas o modelo de repressão que ela representava não desapareceu. Pelo contrário, ele seria adotado, refinado e levado a um novo nível de eficiência aterrorizante em uma nação que estava prestes a forjar sua identidade no fogo da intolerância religiosa e da pureza racial. A Espanha estava à beira de concluir sua reconquista de 700 anos, e o que viria a seguir faria a Inquisição medieval parecer um exercício de amadores. Ao final do século XV, a Península Ibérica era uma caldeira de culturas. Cristãos, muçulmanos e judeus haviam coexistido por séculos em um estado de convivência tensa, mas muitas vezes frutífera, conhecido como convivência. Mas essa era estava chegando a um fim violento. Os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, estavam determinados a unificar a Espanha sob uma única coroa e uma única fé. Em 1492, eles conquistaram Granada, o último reduto muçulmano, e no mesmo ano, emitiram o Decreto de Alhambra, ordenando que todos os judeus se convertessem ao cristianismo ou deixassem o país. Centenas de milhares se converteram, tornando-se conversos ou cristãos novos. Uma política semelhante foi aplicada aos muçulmanos, que se tornaram mouriscos, mas a conversão forçada não resolveu o problema. Pelo contrário, criou um novo, a suspeita. Como saber se a conversão era sincera? Como garantir que esses novos cristãos não estavam praticando suas antigas fés em segredo? A sociedade espanhola tornou-se obcecada com uma nova e perigosa ideia: a limpeza de sangue, a pureza de sangue. A fé não era mais apenas uma questão de crença, mas de linhagem. Ser um cristão velho, com ancestrais comprovadamente católicos, tornou-se um pré-requisito para o status social e o poder. Nesse clima de paranoia racial e religiosa, nasceu uma instituição singularmente espanhola. Em 1478, o Papa Sisto IV autorizou Fernando e Isabel a criar sua própria Inquisição, sob o controle direto da coroa. A Inquisição espanhola não era como a Inquisição medieval, papal. Era um instrumento do Estado, projetado para impor a uniformidade ideológica e consolidar o poder real. Seu primeiro e mais infame inquisidor-geral foi
Tomás de Torquemada. Um dominicano austero e fanático, Torquemada transformou a Inquisição em uma máquina de terror estatal onipresente e terrivelmente eficiente. Durante seus 15 anos no cargo, ele supervisionou milhares de julgamentos e execuções. Sua crueldade se tornou lendária. O principal alvo da Inquisição espanhola eram os conversos. Eram constantemente vigiados em busca de qualquer sinal de judaização. Acender velas na sexta-feira à noite, abster-se de carne de porco, ler textos em hebraico. A denúncia era incentivada. Uma rede de familiares, espiões, leigos, se infiltrou em todos os cantos da sociedade. A Inquisição espanhola aperfeiçoou as técnicas de interrogatório e tortura. Mas sua inovação mais espetacular foi o auto de fé, o ato de fé. O auto de fé não era a execução em si, mas uma cerimônia pública grandiosa e teatral que a precedia. Era um espetáculo de poder, projetado para humilhar os condenados e aterrorizar a população. O evento durava um dia inteiro. Uma procissão solene percorria a cidade. Os condenados marchavam descalços, vestindo o San Benito, uma túnica amarela pintada com chamas e demônios. As mais altas autoridades da Igreja e do Estado estavam presentes. Um sermão era pregado. As sentenças eram lidas em voz alta. Aqueles que se arrependiam eram reconciliados com a Igreja, mas ainda assim enfrentavam punições severas, como prisão perpétua e confisco de todos os bens. Os hereges impenitentes e os relapsos eram relaxados ao braço secular, um eufemismo para serem entregues às autoridades civis para a execução. A queima em si geralmente ocorria fora dos muros da cidade, após o término da cerimônia religiosa. O auto de fé era uma forma de teatro político, uma liturgia do medo. Deveria unir a nação em um ato coletivo de purificação, reafirmando a identidade católica da Espanha contra o inimigo interno. Era o entretenimento mais popular da época, atraindo multidões imensas. Com que facilidade a crueldade se torna um espetáculo. O cidadão que assistia a um auto de fé, entretido pelo drama e convencido da justiça do ato, era cúmplice da violência. A fogueira se tornou o centro da vida cívica. A Inquisição espanhola durou mais de 350 anos. Ela perseguiu conversos, mouriscos, protestantes, místicos e, mais tarde, maçons e iluministas. Seu alcance se estendeu ao Império Espanhol nas Américas, tornou-se o símbolo máximo da intolerância religiosa e da opressão intelectual. Era um sistema de controle social total que sufocou a vida intelectual e cultural da Espanha por séculos. A fogueira espanhola não era apenas sobre teologia, era sobre a construção de uma nação. Era sobre a criação de uma identidade espanhola unificada, baseada na exclusão e na perseguição do outro. O sangue, mais do que a fé, tornou-se o critério definidor. A Inquisição, nascida para policiar as crenças, havia se transformado em uma ferramenta de limpeza étnica. A máquina de terror, que a Europa havia construído peça por peça ao longo de séculos, atingiu seu auge de eficiência e brutalidade sob o sol espanhol. Mas enquanto a Espanha se fechava em sua fortaleza de ortodoxia, o resto da Europa estava explodindo com novas ideias. O Renascimento estava em pleno florescer. A imprensa de Gutenberg estava disseminando o conhecimento a uma velocidade sem precedentes. Uma nova força estava surgindo, uma que desafiaria não apenas a autoridade da Igreja, mas a própria visão de mundo que a sustentava. A ciência. Um ex-monge errante ousaria olhar para as estrelas e imaginar um universo infinito. E por esse crime de imaginação, a Inquisição Romana o encontraria e lhe daria uma escolha: retratar-se ou enfrentar uma fogueira no coração de Roma. Se você vivesse na Espanha do século XVI e seu vizinho fosse denunciado à Inquisição,
O que você faria? Ofereceria um testemunho falso contra ele para garantir sua própria segurança ou arriscaria tudo, permanecendo em silêncio? Sua escolha nos comentários. A Roma, do final do século XVI, era uma cidade de contradições, era o centro da Contra-Reforma, lutando para reafirmar sua autoridade contra a maré do protestantismo, mas era também uma cidade do Renascimento tardio, um caldeirão de arte, filosofia e intriga. Nesse mundo volátil, chegou um homem tão brilhante quanto imprudente, Giordano Bruno. Nascido perto de Nápoles, Bruno ingressou na ordem dominicana, mas sua mente inquieta e curiosa não se encaixava nos limites estreitos da ortodoxia. Ele devorava livros proibidos, questionava dogmas como a Trindade e a divindade de Cristo. Acusado de heresia, ele fugiu do mosteiro e iniciou uma vida de peregrinação intelectual pela Europa. Genebra, Paris, Londres, Praga, por toda parte ele ensinava, debatia e publicava, deixando um rastro de ideias deslumbrantes e inimigos poderosos. A mente de Bruno era explosiva, ele abraçou a teoria heliocêntrica de Copérnico, mas foi muito além. Para ele, o Sol não era o centro do universo, mas apenas uma estrela entre infinitas outras. O universo era infinito, sem centro nem circunferência. Existiam inúmeros mundos, possivelmente habitados, cada um com seu próprio Sol. Essa visão não era apenas uma teoria astronômica, era uma revolução metafísica. Se o universo era infinito, onde estava o céu? Se havia outros mundos, o que isso significava para a singularidade da encarnação de Cristo? As ideias de Bruno demoliam a cosmologia medieval, na qual a Terra e a humanidade ocupavam um lugar central e privilegiado no plano de Deus. Era uma heresia cósmica. A Inquisição não matava por ciência. Galileu, décadas depois, seria condenado, não por suas observações, mas por desobedecer a uma ordem da Igreja. O crime de Bruno era diferente. Ele era um filósofo, um teólogo. Ele usou a nova astronomia como um trampolim para atacar os fundamentos da fé cristã. Ele via Deus não como um criador pessoal, mas como uma alma imanente no universo infinito. Era panteísmo, a heresia de que Deus e o universo são a mesma coisa. Após 16 anos de exílio, em um ato de incrível ingenuidade ou arrogância, Bruno decidiu retornar à Itália. Ele aceitou um convite de um nobre veneziano para lhe ensinar a arte da memória. Em 1592, seu anfitrião, desapontado com seus ensinamentos, ou talvez agindo como um agente provocador desde o início, o denunciou à Inquisição veneziana. O que é mais perigoso, uma ideia nova ou um poder antigo? A Inquisição romana, sentindo a magnitude da ameaça que Bruno representava, exigiu sua extradição. Em 1593, ele foi transferido para as prisões do Santo Ofício, em Roma. Seu julgamento durou 7 longos anos, 7 anos em uma masmorra, enquanto os melhores teólogos do Vaticano dissecavam seus escritos e o interrogavam repetidamente. Eles tentaram de tudo para fazê-lo se retratar. Eles não queriam um mártir, queriam uma vitória, uma submissão pública. Um Bruno arrependido seria uma prova do poder da Igreja. Um Bruno desafiador seria um símbolo perigoso. Bruno vacilou em alguns pontos, mas se recusou a abjurar a essência de sua filosofia. Ele estava disposto a admitir erros teológicos, mas não a negar sua visão do universo. Para ele, essa era a verdade revelada pela razão e pela natureza, uma verdade tão divina quanto a das Escrituras. A paciência da Inquisição se esgotou. No início de 1600, ele foi declarado um herege impenitente, obstinado e pertinaz. A sentença foi proferida. Ao ouvi-la, Bruno teria se voltado para seus juízes e dito a frase que o imortalizou:
Talvez vocês, meus juízes, sintam um medo maior ao proferir esta sentença do que eu ao recebê-la. Em 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi levado ao campo de Fiore, a praça do mercado de Roma. Para impedi-lo de falar à multidão, sua língua foi presa em uma mordaça de ferro. Ele foi despido, amarrado à estaca e queimado vivo. Suas cinzas foram jogadas no rio Tibre. A fogueira de Bruno foi um evento de enorme poder simbólico. Foi o confronto direto entre o dogma e a razão, entre a autoridade revelada e a liberdade de pensamento. Ao queimá-lo, a Igreja demonstrou que, diante de um desafio que não podia refutar com argumentos, seu último recurso era a força bruta. A fogueira se tornou o argumento final do obscurantismo. A execução de Bruno teve um efeito arrepiante na comunidade intelectual da Europa. Pensadores como Descartes e Galileu se tornaram muito mais cautelosos. A fogueira, no campo de Fiore, foi um aviso. Havia limites para a investigação científica e filosófica, e a Igreja estava disposta a matar para defendê-los. Mas a tentativa de parar o progresso com fogo estava fadada ao fracasso. As ideias de Bruno, a visão de um universo infinito, continuariam a inspirar cientistas e filósofos. A fogueira não destruiu sua visão, apenas a envolveu em uma auréola de martírio. A ironia da história, no entanto, é que o próprio instrumento que a Igreja Católica usou para silenciar Bruno, e outros, como ele estava prestes a ser virado contra ela. A reforma protestante, que dividira a Europa, não aboliu a fogueira. Pelo contrário, ela a democratizou. Os reformadores, eles próprios hereges aos olhos de Roma, logo descobririam que também precisavam de um inimigo para definir sua própria ortodoxia. As fogueiras seriam acesas de ambos os lados da nova divisão religiosa, em uma orgia de violência fratricida que mostraria que o fanatismo não tem monopólio. A reforma de Martinho Lutero, no início do século XVI, quebrou a unidade da cristandade ocidental para sempre. O que começou como um protesto contra as indulgências, rapidamente se transformou em uma revolução teológica que desafiou a autoridade do Papa e a própria estrutura da Igreja Católica. Milhões de pessoas em toda a Europa abraçaram as novas fés protestantes: luteranismo, calvinismo, anabatismo. Para Roma, eles eram todos hereges destinados à fogueira. Mas os perseguidos de ontem, uma vez que conquistaram o poder, rapidamente se tornaram os perseguidores de hoje. A lógica do terror, aperfeiçoada pela Inquisição, era uma ferramenta demasiado útil para ser descartada. Os protestantes simplesmente a adaptaram para seus próprios fins. A Genebra de João Calvino, muitas vezes vista como um refúgio para os protestantes perseguidos, tornou-se uma teocracia rígida, onde o consistório, um tribunal da Igreja, supervisionava a moralidade pública com mão de ferro. Calvino, que havia escapado por pouco das fogueiras na França, não demonstrou misericórdia para com aqueles que considerava hereges. Seu caso mais famoso foi o do cientista e teólogo espanhol Miguel Servet. Servet era um gênio inquieto, um dos primeiros a descrever a circulação pulmonar. Mas sua teologia era radicalmente heterodoxa. Ele negava a doutrina da Trindade, considerando-a uma invenção não bíblica. Para católicos e protestantes, essa era a pior das heresias. Fugindo da Inquisição Católica na França, Servet cometeu o erro fatal de procurar refúgio em Genebra em 1553. Ele foi reconhecido, preso e julgado. Calvino foi a principal força motriz por trás de sua acusação. O julgamento foi um confronto acalorado entre dois intelectuais brilhantes e intransigentes. No final, Servet foi condenado por heresia. Calvino preferia uma execução mais humana pela espada, mas o conselho da cidade insistiu na fogueira. Servet
foi queimado vivo em uma pira de lenha verde, para que o fogo ardesse lentamente. Sua morte, instigada por um dos maiores líderes da Reforma, chocou muitos, mas também estabeleceu um precedente sombrio. A ortodoxia protestante seria defendida com o mesmo fogo que a católica. A intolerância era ecumênica. Em nenhum lugar, a ironia da chama espelhada foi mais evidente do que na Inglaterra. A Reforma Inglesa foi um caso de política, não de teologia. O rei Henrique VIII rompeu com Roma porque o Papa não lhe concedeu o divórcio. Ele se declarou o chefe da Igreja da Inglaterra e dissolveu os mosteiros, confiscando suas vastas riquezas. Sob seu reinado, tanto os católicos leais ao Papa quanto os protestantes radicais que queriam uma reforma mais profunda foram para a fogueira. A maré religiosa mudava com cada monarca. O filho de Henrique, o jovem Eduardo VI, era um protestante devoto e a Inglaterra se moveu em uma direção mais calvinista. Mas seu reinado foi curto. Ele foi sucedido por sua meia-irmã, Maria I, filha da primeira esposa católica de Henrique. Maria, uma católica fervorosa, estava determinada a restaurar à Inglaterra a antiga fé. Ela iniciou uma perseguição brutal aos protestantes. Cerca de 300 dissidentes, incluindo figuras importantes como o arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer, foram queimados na fogueira. Sua crueldade lhe rendeu o apelido de Maria a Sanguinária, mas a fogueira apenas fortaleceu a determinação protestante, criando um exército de mártires. Após a morte de Maria, sua meia-irmã, Elizabeth I, subiu ao trono. Uma protestante pragmática, ela estabeleceu um acordo religioso moderado. Mas sob seu longo reinado, a ameaça era católica. Sacerdotes católicos que se aventuravam na Inglaterra eram caçados como traidores e executados de forma terrível. A fogueira foi, em grande parte, substituída pelo enforcamento e esquartejamento, mas a lógica da perseguição permaneceu a mesma. A fogueira havia se tornado uma arma política, um instrumento de terror de Estado usado por ambos os lados nas guerras de religião que devastaram a Europa nos séculos XVI e XVII. A França foi palco de massacres terríveis, como a Noite de São Bartolomeu, onde milhares de protestantes, huguenotes, foram assassinados. Na Alemanha, a Guerra dos 30 Anos, um conflito de motivação religiosa, matou milhões e deixou o país em ruínas. Em todo o continente, católicos queimavam protestantes, protestantes queimavam católicos, e ambos queimavam anabatistas, um grupo radical que rejeitava o batismo infantil e defendia a separação completa entre Igreja e Estado. Os anabatistas eram odiados e perseguidos por todos, tornando-se as vítimas, por excelência, da Era da Reforma. O que acontece quando a busca por Deus se transforma em uma licença para matar? A Europa aprendeu a resposta da maneira mais difícil. A fé, que deveria unir a humanidade, tornou-se a mais profunda das divisões. Cada lado estava convencido de sua própria retidão e da maldade demoníaca do outro. A fogueira deixou de ser um monopólio de uma instituição e se tornou o símbolo de uma era de fanatismo fratricida. A máquina de terror não precisava mais de uma inquisição centralizada. O medo, o ódio e a certeza teológica eram suficientes para mantê-la funcionando em nível local, em cada cidade e reino dividido. Mas mesmo os incêndios mais furiosos acabam por se extinguir. Séculos de carnificina religiosa começaram a gerar um profundo cansaço. Uma nova geração de pensadores começaria a questionar não qual era a verdadeira religião, mas se qualquer religião valia o preço de tanta morte e sofrimento. Uma nova era estava nascendo. Uma era que se chamaria de Iluminismo. As chamas da intolerância começariam a vacilar sob os ventos frescos da razão,
mas as brasas incandescentes do fanatismo nunca se apagariam completamente. O século XVIII amanheceu sobre uma Europa exausta. As grandes guerras de religião haviam terminado, não com a vitória de um lado, mas com o esgotamento de todos. A Paz de Westfália, em 1648, estabeleceu o princípio de que o governante de um Estado determinaria sua religião, um reconhecimento pragmático de que a unidade religiosa da Europa estava irremediavelmente perdida. Nesse novo clima, as chamas das fogueiras começaram a diminuir. A mudança não foi impulsionada pela teologia, mas pela filosofia e pela política. Era o Iluminismo, a Era da Razão. Pensadores como John Locke, na Inglaterra, defenderam a tolerância como base para uma sociedade civilizada. Na França, os filósofos lançaram um ataque implacável ao que chamavam de l'infâme, a infâmia da intolerância religiosa e do fanatismo. Voltaire, com sua sagacidade cortante, expôs o absurdo e a crueldade da perseguição religiosa em obras como Cândido e seu Tratado sobre a Tolerância. Ele usou o caso de Jean Calas, um comerciante protestante falsamente acusado e executado por assassinar seu filho para impedi-lo de se converter ao catolicismo para mobilizar a opinião pública europeia. Sua campanha foi um sucesso e Calas foi postumamente exonerado. Foi uma vitória simbólica da razão sobre o fanatismo. As ideias do iluminismo se espalharam pelos salões e cafés da Europa, influenciando monarcas e ministros. Os governantes, cada vez mais interessados em construir estados eficientes e modernos, começaram a ver a Inquisição e a perseguição religiosa como instituições medievais, bárbaras e economicamente contraproducentes. Por que queimar um súdito talentoso quando ele poderia estar contribuindo para a riqueza da nação? A Inquisição, especialmente na Espanha e em Portugal, resistiu, mas seu poder estava em declínio terminal. Seus últimos autos de fé eram sombras de seu antigo esplendor, e as execuções se tornaram cada vez mais raras. A última pessoa queimada pela Inquisição espanhola foi uma mulher acusada de bruxaria, em Sevilha, em 1781. A instituição foi finalmente abolida por Napoleão e depois, em definitivo, em 1834. A Era do Fogo, que durara mais de 1.400 anos desde a execução de Prisciliano, havia formalmente chegado ao fim. A razão, a tolerância e os direitos humanos pareciam ter triunfado. A sociedade ocidental parecia ter aprendido sua lição. Mas será que aprendeu? A fogueira desapareceu, mas os mecanismos psicológicos e sociais que a tornaram possível não foram destruídos. Eles apenas hibernaram, esperando por novas ideologias para reanimá-los. O que é uma fogueira? É um palco para a purificação pública. É a eliminação física de um outro demonizado, o herege, a bruxa, o judeu, para reafirmar a pureza e a coesão do grupo. É o uso do terror para impor a conformidade ideológica. É a aliança da burocracia estatal com uma doutrina de salvação. A forma mudou, mas a função permaneceu. O século XX, a era do progresso científico e da razão secular, testemunhou um retorno da lógica da fogueira em uma escala industrial, que teria deixado Torquemada maravilhado. As ideologias seculares, o comunismo, o nazismo, provaram ser tão absolutistas e assassinas quanto qualquer fanatismo religioso. O inimigo do povo e o inimigo da raça substituíram o herege, o Gulag e Auschwitz, tornaram-se as novas catedrais do terror. O julgamento de fachada em Moscou e o decreto burocrático em Berlim substituíram o processo inquisitorial. O gás Zyklon B e uma bala na nuca substituíram a lenha e o enxofre. A máquina de matar tornou-se mais eficiente, mais silenciosa, desprovida da teatralidade do auto de fé, mas impulsionada pela mesma necessidade de purificar a sociedade de seus elementos
contaminados. Os fantasmas das fogueiras da Idade Média ainda nos assombram. Eles reaparecem na linguagem do ódio político, na busca por bodes expiatórios em tempos de crise, na histeria das multidões online, na facilidade com que desumanizamos aqueles de quem discordamos. A tecnologia muda, as justificativas mudam, mas a anatomia do fanatismo permanece assustadoramente constante. A fogueira nos ensina uma lição terrível e permanente sobre a natureza humana. A linha entre a civilização e a barbárie é mais tênue do que gostamos de admitir. Ela nos mostra que pessoas comuns, convencidas da nobreza de sua causa, podem cometer atos de crueldade extraordinária. Ela nos adverte que nenhuma ideia, por mais sagrada ou progressista que pareça, está imune à tentação de queimar seus dissidentes. A última brasa da última fogueira da Inquisição nunca se apagou de verdade. Ela continua a brilhar no escuro, um lembrete eterno do monstro que dorme dentro de todos nós, esperando apenas pela combinação certa de medo, certeza e poder para despertar. A história das fogueiras não é uma crônica de um passado distante e bárbaro, é um espelho, e a imagem que ele reflete é a nossa. O Iluminismo nos deu a razão para apagar as fogueiras, mas o século XX nos mostrou que novas fogueiras podem ser acesas com novas ideologias. Olhando para o nosso mundo hoje, o que você considera a maior ameaça à liberdade? O fanatismo apaixonado de multidões convencidas de sua verdade absoluta, ou a burocracia fria e indiferente de sistemas que podem apagar vidas com o traço de uma caneta? Deixe sua resposta final nos comentários.